Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV Afiliados, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebs, professor de universidade, um agente transformador da sociedade. Tudo bem, Walter? Como vai você? Tudo ótimo. E você, Cris de Pascoal, está bem? Também, tudo ótimo, tudo ótimo. Bastante calor, né? Mudanças de frequências aí nosso rosto, assim, sentindo muito claramente isso, nessas mudanças. Ô, Walter, hoje nós temos aí um tema bastante interessante. O tema é a consciência das memórias acásticas. Quer falar um pouquinho do tema? Sim, eu quero falar sim. Vamos lá. O que significa a consciência das memórias acásticas? Primeiro, essa live aqui tem uma finalidade de falar com vocês, até mesmo para o pessoal aprender o que é memória acástica, né? Porque a maior parte nem dá importância para isso, nem imagina que tenha isso, né? Só mesmo o pessoal que estuda um pouco a metafísica, que passeia no mundo holístico, que tem aí contato, e pode até se preocupar com isso, tal, mas as pessoas em geral nem imaginam que tem isso, que lhe pertence isso e que vai entrar em contato com isso. Então, o que é a consciência das memórias acásticas? É você saber que você tem guardado uma verdadeira biblioteca de conhecimento relacionada a você mesmo, de acordo com o seu passado, do que você já fez, do que você já viveu no universo. Claro que nós vamos ter níveis de compreensão para isso, porque isso vai estar presente na nossa realidade, estará disponível para a nossa percepção de cada um de nós em breve. Mas é óbvio que quem está no campo do acredito, não acredito, né? Eu não aceito reencarnação, toda aquela coisa que a gente tem, que é o drama humano, referente ao seu próprio ego, né? O que o ego aceita, o que não aceita, tudo mais, vai ter os seus autoenfrentamentos, né? Porque quem sequer reconhece que não veio aqui pela primeira vez, e quem sabe não será a última, né? Aí vai ter, só por isso já vai ter uma dificuldade tremenda de perceber que, eventualmente, o seu contato com flashes, né? De imagens que tem a ver com o passado e tem a ver consigo mesmo, porque qual que é a percepção de um arquivo acástico de verdade? Você percebe que você tem vinculação com isso, se não é emocional, é intelectual, mas você tem uma ligação muito forte com isso, que não é simplesmente uma imagem de percepção intuitiva ou até de clarividência ou de mediunidade, e sim que você tem um vínculo direto com isso, isso pertence a você, essa percepção, sim, se relaciona ao seu contato com o arquivo acástico. É possível fazer isso nos dias de hoje? Via alguns exercícios, algumas, vou chamar aqui de terapias, não é exatamente de terapias, mas existem os caminhos de desenvolvimento de contato com isso, basta procurar um especialista nessa área, que você consegue começar a trabalhar o seu contato com o seu arquivo acástico. Entretanto, eu falo aqui para quem nos ouve e quem vai nos ouvir, porque isso virá de forma direta para todos nós. Isso vai se abrir um portal de compreensão em relação a isso. Então, é importante que as pessoas, pelo menos, saibam que tem. Mesmo quem não tem contato ainda, eu, por exemplo, não tenho contato com meus arquivos acásticos, mas eu tenho consciência da existência deles, né? E de que, em determinado momento, nós teremos acesso a eles. Então, é bom saber, é bom lidar com essa ideia, porque a hora que isso acontecer, a ideia é que todos aproveitem esse contato, aproveitem essa consciência. Porque o arquivo acástico, como ele te dá conhecimento daquilo que você foi, daquilo que você fez, daquilo que você já aprendeu em algum momento da sua existência, a partir da primeira centelha que gerou você no universo, como um ser, né? Isso vai te dar um aproveitamento gigantesco, tanto de autocompreensão, compreensão da sua missão e daquilo que você pode fazer. Tá? Junto com isso vem um monte de questionamentos, né, coisas relacionadas ao negativo do passado, que foi tudo isso, gente, não pertence a, vamos dizer assim, uma contabilização ou não se computa, né,
o negativo nesses arquivos. Se computa o campo do conhecimento, daquilo que você passou. Até porque, né, os libelos de culpa assumidos pelo ser humano foi uma imposição, né? Toda a culpa e toda a expiação e provas que nós passamos aqui foi um belo teatro que criaram em torno do ser humano. Um teatro que foi uma realidade, sim, nada foi mentira, não. Quem sofreu ou passou aqui por várias encarnações, inclusive assumindo, né, karmas que nem lhe pertencem, isso foi um fato, sim, não se nega isso. Entretanto, isso foi uma teatralidade, isso foi criado em torno do ser humano. Foi criado em torno da ideia do ser humano ser culpado, se culpar. Os arquivos acásticos não carregam isso. Eles carregam o campo do seu conhecimento, daquilo que você fez, né, em torno de si mesmo. Por isso que a gente sempre também lembra o pessoal, né, não percam tempo, não desenvolvendo algum tipo de atividade que construa conhecimento em você. Ou seja, mais conhecido, leia livros. Mais conhecido, pesquise alguma coisa. Não gaste seu tempo só, né, no nada. Porque tudo que você fizer neste momento para frente, que é quando eu falo com vocês, vai se computar como linha de conhecimento para você. Né? Então, aproveite esse tempo e é o que nós vamos falar um pouco, são essas memórias, essa nossa biblioteca pessoal que cada um tem. Bacana. Ô, Walter, os seres humanos possuem um passado que importa realmente ser lembrado? Eu já iniciei com o próprio tema, falando disso, exatamente isso. O ser humano, ele importa lembrar, sim, do seu passado, mas em sentido de conhecimento. Também nos foi dado o drama da vida em que o passado lhe condena. O passado é penoso. Muitos não querem lembrar do passado, pelo que sofreram. Sim, isso é factível, mas isso é muito do ego, muito da personalidade humana. Esse passado que eu falo aqui é o passado de conhecimento, inclusive um passado de conhecimento da nossa Terra, do que aconteceu aqui, da tecnologia que nós já tivemos, do conhecimento que nós já tivemos e foi suprimido, foi literalmente enterrado. Da velha e boa Tartária, que era uma civilização que abrigava praticamente metade do planeta, com tecnologia, conhecimento, organização social, cidades, aproveitamento de energia. Partes do planeta foi literalmente enterraram. Hoje estão desenterrando cidades debaixo da Europa, debaixo do leste europeu, né, que pertencia a uma civilização que foi, né, vamos dizer assim, extinta do planeta, e tudo isso vai se explicando, vai se explicar. Meia palavra aqui já basta para quem nos acompanha, que vai saber o porquê que aconteceu isso. Isso nada foi feito, né, num acidente geológico ou num acidente, né, ocasional, que isso foi retirado do planeta. E essas consciências do passado, essas memórias, tanto quanto as nossas pessoais, importa a nossa lembrança, a fim de nós resgatarmos o nosso conhecimento e o nosso autoconhecimento. Por quê? Porque como a quarta dimensão está, vamos chamar assim, vazia, não tem mais guia, não tem mais mestre, não tem mais ser que vai lá pegar na sua mão, levar você para os tais hospitais, fazer os tratamentos, depois acabou tudo, vem lá o arconte com a conta, né, mostrando para você a sua trajetória aqui, seja ela verdadeira ou falsa, tudo isso já foi banido. Quem está indo para a quarta dimensão hoje está encontrando um vazio lá. Mas esse vazio não significa que a pessoa não tem como se situar no plano da espiritualidade. Agora, quem vai se situar de verdade no plano da espiritualidade é quem tiver a consciência do que é, do que foi, e mesmo que não tenha a percepção, que não tenha a lembrança, porque isso nos foi colocado o véu da escuridão, para que ninguém perceba. Então, eu não estou melhor do que ninguém aqui. Estou junto com todos. Mas se você tem consciência de tudo isso, quando isso se despertar e aflorescer para você, você vai saber o que é. Você não vai ficar vendo imagens, né, que você não vai entender ou vai te dar algum tipo de percepção negativa,
né, ou a dúvida e tudo mais. E por isso que a gente procura preparar as pessoas, né, para toda essa transformação. Quando a gente fala em transformação, gente, é verdade, é uma transformação de verdade no ser humano. O ser humano também se encontrando. Então, importa ser lembrado, sim. Bacana. Walter, por que as memórias dos seres que habitam a Terra foram apagadas? Porque com isso você domina o ser humano. Quanto mais você deixa ele ignorante e submetido, mais você consegue dominar. Junto com isso, colocaram, né, o signo do medo no ser humano, pronto. O que acontece hoje com a gente? A gente se submete a um monte de coisas. A gente aceita um monte de coisas porque a gente não imagina o potencial que nós temos e quem nós somos de verdade. Se cada um de nós tivéssemos os arquivos do passado, o conhecimento do passado, não tinha para ninguém. Ninguém ia conseguir Sim. dominar um ser humano individualmente. Só que para isso fizeram, entre tantos outros mecanismos, né, de manipulação e domínio, esse apagar, né, da nossa consciência do passado. E obviamente que esses seres devem, isso é uma opinião pessoal minha, tá, serem banidos definitivamente do nosso universo. E esse nível de submissão é um crime contra o universo, não é contra a humanidade, é contra o universo. Porque essa capacidade que tem de submeter um ser como ser humano, a capacidade que tem e com as virtudes que tem como ser, é algo que eu acho que não tem um preço que possa se pagar. Então, aí eu acho que realmente precisa se tomar uma atitude definitiva. E isso está sendo trabalhado no campo galáctico. Né? O campo humano é nosso. Eles não estão fazendo a nossa parte, não. Nem vão fazer. Mas o campo galáctico está sendo trabalhado para que isso não volte a acontecer conosco. E a gente consiga se resgatar nesse processo. Walter, explica para o pessoal o que são os arquivos akáshicos, por favor. São memórias, é como se fosse uma gigantesca biblioteca de você mesmo. E além deles, além do que tem para você, tem outros arquivos que você poderá acessar também, se você tiver consciência deles. Então, não são apenas os seus arquivos. Não é dizer que eu vou, por exemplo, acessar os arquivos da Ângela. O que é da Ângela é da Ângela, né, da Cris. O que é meu, não se trata disso. Mas outros tantos linhas de conhecimento você é capaz de acessar também, além dos seus próprios arquivos. Então, tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que você fez, na construção do seu corpo-alma, da sua história em relação a você mesmo, você tem como acessar na medida que isso for despertando ou despertar. Por que o ser humano necessita ter a consciência desses arquivos? Justamente para ele criar ou retomar a sua independência no universo, se tornar independente. Poder ser senhor do seu próprio caminho, saber se guiar. Em breve, todos nós seremos sábios em potencial. Seremos uma civilização de sábios. Da nossa crua ignorância que nós vivemos hoje, grande massa ignorante, adormecida, nós seremos uma civilização de sábios. Mulheres sábias, homens sábios, jovens sábios. Isso nos dará uma perpetuação de tempo neste planeta, ou seja, nós viveremos mais para experimentar mais. Milhares de almas nos visitarão aqui. Nós somos uma pequena parte de tudo que tem que estar aqui nesse planeta. Significa que, na medida que nós tivermos a consciência de nós mesmos e essa sabedoria, também propiciará que 32 bilhões de almas estejam aqui no planeta. Hoje nós somos apenas 8. Então, falta muita gente vir para cá. Então, os escuros de alma, de espírito e até de corpo, que sempre pregaram que tem gente aqui demais, se enganaram. E é o contrário. Não tem que tirar ninguém do planeta, tem que colocar gente aqui. Tem outras almas que precisam experimentar essa experiência que é viver aqui. E dentro desse grupo de 32 bilhões que nós somamos, uma boa parte já é ascensionada. E nós precisamos levantar o nosso grupo energético aqui para propiciar a vinda, inclusive, dessas almas.
Então, é todo esse trabalho que, né, é parte da consciência desses arquivos que nós precisamos lidar. Ô, Walter, o que irá acontecer com os seres humanos aí, né, quanto ao conhecimento desses arquivos? Será possível você, eu, qualquer pessoa que tiver acesso a esses arquivos, nós nos tornarmos o que hoje a gente chama uma biblioteca ambulante de conhecimento. Claro, cada um na sua linha de conhecimento, mas assim também. Se eu tiver nos meus arquivos acásticos conhecimento médico, né, de um passado, eu poderia até reativar esse conhecimento. Mas se meu conhecimento sempre foi aquele que eu uso hoje, nesse momento, no planeta, que é o jurídico, né, das leis, eu vou expandir esse conhecimento de acordo com o passado que eu já trago. E por aí afora, o que nós fomos, né, algum dia. Então, nós seremos, como eu antecipei um pouco na outra resposta, né, uma civilização de seres sábios, em todos os sentidos, inclusive de propiciar a vida, de construir a ética e manter essa ética ativa, porque o ser humano, em tese, conhece o que é a ética, mas não consegue manter ela ativa, né? A ética, o que a gente conhece como bem, né? A inteligência sentida, que é o sinônimo de bem, e tudo mais que é ferramentas de expansão de consciência, e não de uma escuridão que se repetiu, que se repete ainda em certo sentido, para criar energias negativas como nós vivemos aí durante algumas centenas de anos. Então, aí, de acordo com o que você explica, será um resgate para os seres humanos? Sem dúvida nenhuma. E eu digo resgate, e eu posso falar, e essa pergunta combina dizendo que é resgate, porque isso nos pertence, isso já faz parte de todos nós. E aqueles que não conseguem ser otimistas, eu deixo aqui uma linha de otimismo. O que já te pertence está com você. Por isso, não seja tão pessimista em relação ao ser humano, só porque você vê um mundo onde uma boa parte ainda não entendeu o que tem que ser feito. Jamais nós temos que usar, frente a essa realidade, algum ato ou posicionamento pessimista. Porque o ser humano, de verdade, ele tem tudo isso infuso a ele, de capacidades, sim. Ainda alguns podem chegar para mim e falar, mas existe gente de uma vulgaridade, de uma densidade tão gigante, você vem dizer para mim que são seres divinos? Calma, gente. Calma. Ninguém está aqui para julgar ninguém. Tampouco eu. Agora, eu sei o meu nível energético e aonde eu estou, e cada um tem que saber o seu. Isso. E se alguém não acompanhar, aí vocês vão ter a resposta dessa indagação, tá? Mas não, nem eu, nem a Cris, nem ninguém, nenhum trabalhador de luz está dizendo que está autorizado ou está aqui para avaliar isso. Nem você que não despertou ainda, porque geralmente quem não está desperto que faz essas perguntas. Né? É verdade. Então, nem você que não está desperto, nem nós que estamos procurando despertar, podemos responder isso. Agora, fato é que você tem que saber onde está o seu nível vibracional, para que você atinja as suas finalidades, né, acesse os seus arquivos acásticos e tudo mais, a gente vai ver com os olhos da carne o que vai acontecer. Bacana. Walter, então, da mesma forma que adormeceram aí a nossa consciência, adormeceu também a percepção da consciência, é isso? Sem dúvida. Mais importante agora do que buscar a consciência é saber que ela existe. Sim. Porque nem tudo, mesmo para aqueles que estão no processo de despertar ou despertos, ainda a gente acessa. Agora, a gente minimamente tem que ter consciência do que é a própria futura consciência que nós vamos ter. E entra, então, esse tema importante que eu trouxe para vocês aqui,
que é o saber desses nossos arquivos, dessa nossa biblioteca existencial. Então, calma lá, né? Muita gente pode até assistir aqui e falar, mas ele fala, ele mesmo não acessa, eu não tenho ideia do que é isso. Sim, você não tem agora, porque é algo que pertence ao nosso conhecimento e nós vamos buscar, estamos buscando. E volto a repetir, existem pessoas que orientam você a acessar esses arquivos antes mesmo do grande despertar. Porque o que a gente fala em relação ao grande despertar, uma das faculdades será essa, coletiva. Só que por que existem riscos previsíveis nisso? Porque uma boa parte que não se importa com isso não vai entender, só por isso. E não vai entender algo que lhe pertence, que é seu. Não sou eu que vou apresentar, não é a Cris, não é ninguém que vai apresentar. Pertence a cada um. E se cada um não tiver, pelo menos, a consciência que tem isso, quando isso aparecer, não vai nem saber que é dele. Ele pertence. É mais ou menos o que acontece hoje com essa onda de energia que paira no planeta e o pessoal fica só reclamando da temperatura, reclamando que está quente, reclamando que de repente abaixa a temperatura, e reclama disso, e reclama daquilo, e diz que, né, os efeitos do clima são catastróficos, tudo mais, e não percebe que é movimentação energética do planeta. Sim. A pessoa está cheia de dores, não está doente, mas não reconhece que essas dores que ela sente, essa indisposição que ela sente, é a movimentação da energia em torno de si mesma. E que se ela aceitar isso, reconhecer isso, além de ela se sentir melhor, ela não vai se sentir angustiada, nem vai se colocar como se estivesse doente. A gente sempre repete isso. E eu, no meu dia a dia, enfrento isso o tempo todo. Pessoas falam comigo, eu tento, né? Eu não sou tão direto. Isso aí é a transição planetária. Senão a pessoa vai, muitas vezes, até falar, coitado, né? Só ele acredita nisso. Mas eu dou umas dicas, eu falo, mas, né? O ser humano ainda está olhando com aquela cara de tartaruga que está comendo alface, né? Mas não pertence a nós, como eu acabei de dizer, né? Ninguém vai julgar ninguém, cada um vai fazer o seu. Walter, há algum risco de perdermos essas memórias definitivamente? Não. O que eu quero dizer que não há risco de perda definitiva dessas memórias? Ninguém pode tirá-las de você. Sim. Agora, o que cada um faz consigo no campo da consciência, da manutenção dessa consciência, isso o tempo vai responder. Então, quando eu digo aqui que ninguém pode tirar, ou seja, você não pode perder essas memórias, significa que isso é seu definitivamente. Porém, né, se alguém entrar de forma definitiva num campo de inconsciência tão grande, de negação tão grande, também aí eu fico devendo, porque isso é uma sabedoria muito profunda, muito extensa, pode ser que perca sim, né? Como os seres que se tornam ovoides, né? O espírito fica tão denso, tão denso, tão denso, tão denso, que ele vira um ovoide. Né? A gente sabe isso no plano da espiritualidade. A consciência pode ir por esse caminho também. Agora, quanto a isso lhe pertencer, ninguém pode lhe tirar. Entendi. Ô, Walter, e de acordo com o que você explica, aí a reconexão das nossas memórias é parte desse enorme salto quântico? Sem dúvida. É uma das centelhas divinas do que a gente está há anos ouvindo, falando e comentando, que é o tal do salto quântico. Porque o resgate das suas memórias akáshicas, da sua própria existência, que lhe tornará sábio mesmo, né, naquilo que você construiu, e também vai deixar para as pessoas o entendimento. Memória akáshica, ela vai te tornar mais conectado, mais sábio. Mas também, se a pessoa nada fez, nada construiu, não vai ter nada para resgatar. Né? Então, não fiquem também se iludindo. Não, vai vir aí, eu vou perceber meu arquivo akáshico, né? E aí eu vou me tornar uma pessoa melhor, especial. Não, se
É melhor consultar para ver o que tem. É como aquela... Vou traçar aqui uma metáfora, uma comparação. A pessoa achar que tem um saldo no banco muito grande, depois vai ver lá, o saldo está até negativo, né? Então, né, fiquem atentos e atentas, que tudo se guarda e constrói por um trabalho feito. Quem não trabalhou, não tem. Não dá para sentar na janelinha do trem e querer dar tchauzinho, né? Se você nada fez. Se você não viajou o percurso todo do trem, né? Não adianta subir e querer dar tchau na janelinha. Então, tudo isso compõe um aspecto individual, pessoal, uma construção pessoal. Agora, o que é bom nessa pesquisa de memórias akáshicas? É, inclusive, o seu conhecimento. Porque a partir do momento que você acessa, você vê até a sua missão. Para que você veio aqui? De verdade, isso te auxilia no seu dia a dia, na sua vida hoje. Claro, os próprios terapeutas que auxiliam nesse processo, eles advertem. Você vai ter conhecimento. Não significa que isso resolverá a sua vida, né? Então, tem todo um aspecto que é importante se conhecer. O que você tem, quanto você tem, o que você fez, o que você plantou e como você vai usar e qual que é o efeito disso para você. Tem tudo isso. Isso é muito grande, é muito gigante e muito completo. Agora, o ser humano gosta de se iludir ou gosta de se prender muitas vezes, né, em algo que, daqui para frente, então, se eu lidar com isso aqui, tudo, não. Vai continuar com seus desafios, com seus enfrentamentos e com seu trabalho. Correto. Que enriquece, inclusive, os seus arquivos akáshicos, que enriquece a sua própria biblioteca. Né? Então, o caminho é esse. Ô, Walter, concluindo, podemos entender, então, que o mais importante agora é ter consciência das suas memórias do passado, mesmo que ainda não temos como acessá-la? Em suma, é isso. O resumo de tudo é isso. É ter consciência que nós temos e para quem está disposto, né, existe a oportunidade de já começar a acessá-las via determinados métodos terapêuticos de orientação em relação a isso. Obviamente que, cuidado com tudo que vocês fazem, né? Tudo que a gente mexe no campo do subconsciente, do inconsciente, do campo mental, que não está desperto, precisa ser orientado, precisa ser guiado, para a pessoa também não entrar num processo depois que lhe dá consequências danosas. Hoje é bem mais brando isso, mas um tempo atrás, onde a 3D era muito pesada, quero dizer, antes de 2012, lá, antes dos anos 2000, e a gente que queria lidar, né, com esses processos e se conduzia para a loucura, acabava enlouquecendo. Mas isso era na 3D muito pesada, era uma época ainda muito difícil. Até para você fazer uma meditação naquela época era muito difícil. Hoje as coisas se ampliaram, se abriram, a energia está mais sublime. Existem centenas de pessoas capacitadas para orientar isso, né? Para orientar a pessoa no caminho de autoencontro, de autoconhecimento. Né? Então, é importante saber tudo isso, para que em breve, né, de acordo com o que a própria live disse aí, as perguntas, né, aconteceu o nosso salto quântico, essa seja uma das partes pelas quais nós possamos nos ver no melhor e aproveitar esse melhor para nos construirmos. E também deixar a lembrança para as pessoas que quem não trabalha o básico, o mais sofisticado, não sofisticado é uma palavra muito fora, mas o mais completo não vai aparecer. Então, trabalhe o básico. Trabalhe a sua humildade, a sua forma de ser simples, né? Como eu posso ser simples? A consciência básica do ser. A consciência não está em níveis desconectados. Ela começa com a sua atitude. Como você levanta de manhã, como você fala bom dia para a sua família. A consciência começa daí. E como você fala boa noite. Como você fala com o porteiro do seu prédio. Como você fala com a caixa do supermercado. Sim. No sentido do seu coração.
de ser sincero, coisas pequenas. E isso começa a construir a sua consciência. Então, não queira também acessar seus grandes arquivos akáshicos para ser sábio, você não consegue ser sábio minimamente em termos de humildade, de ser um ser de verdade. O ser de verdade, em primeira linha, ele é humilde. E a humildade aqui não é material, é em relação a cada um de nós. Denunciar os desígnios do nosso ego, as nossas complexidades de compreensão e de lidar com cada coisa que a gente faz no mundo. Porque o ser humano, quando ele usa o ego, ele se torna muito complexo. E a vida não é complexa, a verdade é muito simples. O difícil é ser simples, mas nós estamos chegando lá. Então, em resumo, é isso. É isso, Walter. Bom, queria avisar o pessoal, maravilhosa essa live, né? Pessoal, queria avisar vocês que nós vamos gravar até a próxima semana, mas ainda entra eu e o Walter conversando com vocês sobre o final deste ano. Queria te agradecer a Cida que nos coloca no ar toda semana, a quem nos assiste, quem vai nos assistir ainda, a toda essa galera do bem que nos acompanha esse ano todo. E a semana que vem, depois a gente para até 10 de janeiro, tá, pessoal? Comunicando antes para o pessoal ficar a par. Assim também o Dr. Walter no programa Acendendo Você. Walter, gratidão por hoje, gratidão por essa live maravilhosa de autoconhecimento, que sempre nos impulsiona a seguir adiante. Deixa a mensagem final para ti. Gratidão a você, que agora nós estamos no finalzinho do ano, mas os 365 dias que não se completaram ainda, mas estão na casa de mais de 300, você pensou e trabalhou pela consciência e proporcionou, né, essa oportunidade de nós fazermos isso juntos. Isso tem um valor inestimável. Então, nós acabamos esse 2023 de tantos desafios, mas com um trabalho verdadeiro aqui, né, para todo mundo. E graças ao teu esforço, eu deixo uma imensa gratidão aqui. Graças a você. Principalmente uma a gratidão você também que eu quero deixar para Cida, que também trabalha com a gente aqui muito carinhosamente, abre um sinal aqui para nós, gerencia o canal, faz lá o nosso banner. O pessoal da TV Galáctica também, que nós tivemos junto com eles esse ano todo, né, proporcionando esse momento aqui para nós, ao Wagner Dorim, a Karen Rodrigues e todo o pessoal mais apoia, né, esse programa, que apoia a produção dele, e também o pessoal que esteve aqui ao vivo, o pessoal que ainda vai nos assistir, e esse pessoal maravilhoso também, que gasta aí um tempinho para falar com a gente no cantinho da tela, deixar seu cumprimento, muito respeitoso, muito carinhoso, e ainda nós vamos falar um pouquinho para os nossos ouvintes ainda, nós vamos gravar uma mensagem, né, de fim de ano. Sem dúvida, aí, sem dúvida. A gente vai se programar, mas por hoje eu deixo, então, esse fraterno abraço a todos e a minha gratidão, como, né, a nossa finalização aqui desse ano de consciência, mas estaremos sempre juntos, sempre e sempre nos reconstruindo a cada momento para colaborar com vocês aí nessa jornada. Gratidão a todos e até a próxima oportunidade. Até o próximo ponto zero, né? O programa do nosso querido Dr. Walter Trebitz. Até a próxima sexta, pessoal. Gratidão, Walter. Gratidão a todos. Gratidão.